Quem é o Espírito Santo? Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, devemos conhecê-lo bem. Embora metáforas destacadas para o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham uma base bíblica, elas foram usadas de tal maneira que algumas pessoas realmente não sabem quem ele é. Vamos examinar a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. O Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos fazerem logo antes de sua ascensão foi: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Aqui, Jesus claramente colocou o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos rendimentos para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: Por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da terra? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versos 3 e 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, usando as palavras de forma intercambiável. Surpreendentemente, versículos do Antigo Testamento falados são referidos no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6, verso 9 diz: Ele disse: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, mas não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Quando Paulo citou este verso no Novo Testamento, creditou-o ao Espírito Santo, dizendo: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Atos 28, versos 25 e 26. E, a partir de passagens como estas, entendo claramente que o Espírito Santo é realmente parte da Santa Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus e realiza o trabalho que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Gênesis 1, verso 12. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Jó 26, verso 13 declara: Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. O Espírito Santo ressuscitou os mortos, Romanos 1, verso 4. E que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, verso 11 declara: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo fez com que as pessoas nascessem de novo. João 3, versos 5 e 7. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O Espírito Santo repreendeu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo expulsou demônios. Mateus 12, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Além dessas evidências, o Espírito Santo possui todas as características de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo é tudo isso. Hebreus 9, verso 14.
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente. Estas coisas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onipotente, respondeu o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Claramente o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e nada é impossível para Deus. Finalmente, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 expressa bem a onipresença do Espírito Santo. Falando ao Senhor, Davi diz: Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, versos 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. O Espírito também é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade, e no momento em que percebemos que o Espírito Santo é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação ao Espírito Santo muda completamente. Há várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. Evidências bíblicas sustentam a compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Para diferenciar entre personalidade e corporeidade, é crucial reconhecer que quando afirmamos que qualquer entidade é uma pessoa, não significa necessariamente que essa entidade deva ter uma forma física. Por exemplo, Jesus não tinha uma forma física como a nossa após sua ressurreição. No entanto, isso não significa que Jesus tenha perdido sua personalidade. A Bíblia deixa claro que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém jamais tenha visto a Deus, pois Deus é Espírito. Jó 4, verso 24. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Qualquer entidade é considerada uma pessoa, independentemente de sua corporeidade, se tiver atributos de uma pessoa. Como o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos examinar as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia regularmente utiliza pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo. Quando o Consolador vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. João 15, verso 26. Mas eu digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versos 7 e 8. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, verso 13. Muitas ações que apenas uma pessoa pode realizar são atribuídas ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. O Espírito Santo articula: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. O Espírito Santo ora por nós da mesma maneira. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo nos ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. João 14, verso 26. O Espírito Santo testifica do Senhor. Quando o Consolador vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. João 15, verso 26. O Espírito Santo nos guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, verso 13. O Espírito Santo comanda as pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, dirigiram-se para a Mísia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Atos 16, versos 6 e 7. O Espírito Santo chama as pessoas para a obra de Deus e as designa para o cargo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." Atos 13, verso 2. O Espírito Santo consola os crentes. Então as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e eram edificadas. Andavam no temor do Senhor e pela assistência do Espírito Santo se multiplicavam. Atos 9, verso 31. Em meio ao conforto do Espírito Santo, multiplicavam-se. Atos 9, verso 31. Na verdade, capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista destaca apenas alguns pontos. Atributos de personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, raiva e prazer, e a vontade de decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todos esses atributos? Primeiro, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostram essas passagens. Estas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, verso 27. Pense nisso. O Espírito Santo tem a inteligência para sondar as profundezas de Deus, e ele examina e compreende o coração humano. Sim, o Espírito Santo possui conhecimento. Segundo, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos, como observado nestas passagens, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, verso 5. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Romanos 8, verso 26. Tais passagens bíblicas comprovam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nossos espíritos, ele pode ser entristecido e ele geme em oração fervorosa em nosso favor. Terceiro, o Espírito Santo tem uma vontade e ele age de acordo com sua vontade e plano. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12, verso 11. E sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, dirigiram-se para a Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Uma das coisas mais tolas que as pessoas estão tentando fazer hoje é usar o Espírito Santo para seus próprios propósitos. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real e ele usa pessoas para sua própria obra de acordo com sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele permanece e trabalha conosco e dentro de nós.
Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo, acolhendo e adorando-o em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão importante. Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? Não, mas louvemos seu santo nome. Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. Querido Pai Celestial, agradecemos profundamente por nos revelar a natureza pessoal e atuante do Espírito Santo, por meio de Sua palavra. Reconhecemos e louvamos a sabedoria, o amor e a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por Sua presença constante, por Sua orientação e consolo. Derrame seu Espírito sobre nós, capacitando-nos a reconhecer, acolher e adorar o Espírito Santo em todos os aspectos de nossa jornada. Pedimos que nos fortaleça para compartilhar a mensagem do Evangelho por meio do poder sobrenatural do Espírito Santo, levando muitos a conhecerem a verdade e experimentarem a maravilhosa transformação que Ele opera em nossas vidas. Senhor, em nossa gratidão, reconhecemos também nossas fraquezas e pecados. Pedimos perdão por todas as vezes em que entristecemos o Espírito Santo por meio de nossas ações e pensamentos contrários à sua vontade. Capacite-nos a viver em arrependimento constante, buscando a sua santidade em todas as áreas de nossas vidas. Convidamos a todos a se voltarem para Deus em arrependimento, reconhecendo a verdade revelada sobre a natureza do Espírito Santo. Que cada coração seja tocado pelo seu amor e graça redentora. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, convido-o a refletir sobre a mensagem Arrependa-se dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus na cruz e convide o Espírito Santo a guiar e transformar a sua vida. Deus ama você e deseja trazer perdão, paz e nova vida em Cristo. Você que quer iniciar sua trajetória com Cristo, sendo uma nova criatura e viver na dependência do seu amor, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo e não esqueça de verificar a inscrição e curtir o vídeo, assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te proteja.